eu vou tentar, né, ainda correndo o risco, aliás, essa é a sua provocação para a gente, e obrigado por essa provocação, é importante essa provocação para a gente, que tal correr um risco, né? Que tal se colocar numa posição de coragem, né? De vencer um desafio. Então você traz aí, num primeiro momento, uma questão que é, puxa, qual é o panorama, né? Que panorama de organizacional, de empresas, instituições, a gente tem visto mais hegemônico, né? Infelizmente, mais hegemônico, que é como se olha, se tem espaço, né, para uma visão mais integradora, se tem espaço para pensar o trabalhar. Isso para nós é uma questão central, até porque a gente entende que o trabalho é central na vida das pessoas, na vida do coletivo e para a sociedade. Então, como colocar tudo isso? E aí, a questão que fica é o desafio do diálogo, como você mesmo pontua. Né? Puxa, como colocar essa questão em que o cenário atual, a pandemia, exacerba algo que não é novo, algo que já estava colocado nas instituições, mas que, né, ela escancara. E aí você traz uma via, né, que dentro dessa discussão, que por vezes é até, vamos dizer assim, circundado pelo modelo organizacional, pela dinâmica de incentivos e de metas departamentalizadas ou colocadas em caixinha, vem o desafio de como pensar o trabalhar, como pensar a construção da profissão, como pensar a construção da saúde. Né? Então, você coloca isso, né? E ao mesmo tempo o embate, né? Puxa, mas como indicar, como fazer indicadores, como medir uma relação imaterial, né? Como saber que está dando resultado? E esse é o risco que você nos convida a trazer aí dentro de coisas que por vezes estão sendo colocadas como intransponíveis, talvez elas possam ser transponíveis. E a proposta que você traz é, que tal uma outra chave de leitura? Que tal um olhar da complexidade? Né? Não um olhar da complexidade como algo necessariamente fechado e processual, mas uma perspectiva de como entender como as coisas se ligam. E quando você coloca qual é a relação entre as variáveis, mas o importante é entender de quais variáveis nós estamos falando na estrutura do trabalhar, que são de diferentes camadas, como você colocou, de diferentes níveis da organização. Então, entender do micro ao macro, dentro de uma visão, o que uma instituição se pretende oferecer, para qual cliente, para qual usuário, de qual forma é a relação de serviço por vezes, ou até uma relação produtiva, mas como isso acontece? Como isso desemboca? Porque, no final das contas, as contradições vão ser síntese do trabalhar das pessoas. Então, como olhar para isso e, por vezes, trazer essa perspectiva? Que, às vezes, não está impedida simplesmente da dimensão organizacional, porque se nós queremos pensar a adequação do trabalho ao ser humano, que ser humano é esse em toda a sua diversidade? Então, também existe a perspectiva de individualidade e a perspectiva coletiva, porque, afinal, trabalhamos sempre para alguém e com alguém. Outro desafio que você coloca, como não tratar a situação como fotografia, e sim como entender as questões como dinâmica, né? Como também colocar na equação o que as pessoas almejam, né? E aí, a via que você traz como solução, pensando na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, é a proposição da organizatividade, a proposição de desenvolvimento pessoal e profissional. Né? E aí, como criar dispositivos organizacionais, um deles que você menciona, um espaço de troca em que as pessoas possam discutir, em que as pessoas possam falar, em que as pessoas possam trocar coisas que realmente importam. E, nesse sentido, né, é possível, né, que a gente corra o risco de trazer, de evidenciar as contradições. Não adianta pensar na importância, por exemplo, das pessoas aprenderem se não há tempo ou espaço para isso acontecer, porque adquirir experiência leva tempo, até pelo próprio trabalhar para a experiência acontecer, ou pela própria troca necessária entre os pares para essa experiência ser adquirida, entre outras coisas. Então, como colocar todas as questões em jogo?